Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula de Foundation para iniciantes e na aula de hoje vamos falar sobre a criação de formulários utilizando o nosso framework. Vamos então pegar aqui o nosso arquivinho, pode ser este aqui da aula 4, já que é o último que a gente tinha aberto. Vamos salvar ele como e vamos nomear ele como 05 formulários e trocar o título aqui que eu esqueci na outra aula também, formulários. Então nós vamos fazer os nossos formulários observando sempre a questão de estruturação e de layout também. Então primeiramente eu vou fazer o seguinte, vou apagar tudo que eu tenho aqui, vou deixar só a nossa primeira row, nossa primeira linha. Aqui nós temos 3 itens aqui de coluna, eu vou deixar somente dois itens aqui e eu vou fazer então aqui 6 columns e 6 columns. Ambos vão ficar com metade da tela. Feito isso, vou lá no meu localhost, vou atualizar aqui, vou abrir o arquivinho número 5. Tá ok, tá aqui porque eu tenho ainda o código da aula anterior. Então, dividimos em duas partes aí a nossa tela somente para fazer o exemplo. Vamos apagar então o nosso conteúdo aqui de ambos as nossas divs. E vamos criar o nosso form e vocês vão ver que criar forms através do Framework Foundation é muito simples e muito fácil. Vou criar aqui a nossa label. Isso é uma label, vou chamar assim. Vou criar aqui também um input type igual a text. Vou colocar aqui só um placeholder, colocar aqui input padrão. Só isso aqui eu vou fazer. Feito isso, vou lá na minha página, vou atualizar e olha só, isso é uma label, certo? Pode ver que o cursor fica um pointer quando a gente põe sobre ele, né? E um input padrão aqui, que é o nosso, está aparecendo via placeholder. Como é que a gente gerencia essa questão de tamanhos aqui dos inputs? Por exemplo, eu vou criar mais um input aqui. Input meia tela. Vamos chamar só de meia tela. Assim, a gente pode definir através de classes o tamanho dos nossos inputs, utilizando o número de colunas que a gente quer que ele preencha. Então aqui, class, todo mundo vai dizer que aqui a gente precisa colocar 3 colunas, correto? Errado, porque olha só, as colunas são em porcentagem. Então eu tenho uma linha aqui, uma div aqui que eu disse que ela é para usar 6 colunas, que é aqui. Dentro dessa mesma linha aqui eu estou dizendo que esse aqui é para usar 3 colunas agora, certo? Então não vai fechar porque ele está utilizando 3 colunas, ele está entendendo isso aqui como um todo. Tá? A partir de agora, porque eu estou dentro da mesma div aqui, ó, eu continuo dentro dessas 6 colunas aqui. Então aqui, se eu disser 3, se eu quiser a metade, eu tenho que colocar 6, porque ele está entendendo essa div aqui como tendo um espaço total de 12 colunas. Então eu colocando 6 aqui, que é a metade dos 12, ele vai ficar com meia tela. Ok? Então tem que entender essa diferença também para você colocar os itens de acordo, né? Você pode definir sempre por tamanho aqui os teus inputs, né? E colocar eles nesse formato. Você pode também criar uma div class raw, criar a linha normal aquela, né? Aqui dentro você cria então uma div class, vou colocar aqui, vou dividir em 3, então vou fazer aqui for columns. E aqui dentro eu vou colocar o meu input. Daí eu posso copiar esse daqui e colar aqui dentro o meu input padrão. E olha só o que vai acontecer.
eu dividi ele em 4 partes aqui e coloquei o meu input padrão. Eu posso colocar agora, se eu quiser colocar dentro da mesma linha outros 2 inputs aqui, outros 3, para completar 3, desculpa. Olha só, eu posso fazer nesse formato e eu vou ter esse espaçamento entre um item e outro, sempre observando a questão de divs com a quantidade de colunas. Se eu quiser fazer a mesma coisa utilizando só inputs, eles vão ficar emendados, encostados um com o outro. Daí você faz nesse formato aqui, ó, quer ver? Eu vou colocar fora da minha linha aqui. Opa, vou colocar só o meu input. Pegar aqui o meu input, vou colar ele aqui fora. 1, 2, 3. Eu quero dividir esses 3 inputs pela tela. Se eu atualizar agora, olha só, ele criou um bloco que por padrão ele pega a largura inteira aqui do espaço que eu tenho. Eu quero dividir esses 3 carinhas aqui pela minha tela. Então eu vou colocar aqui uma class for, que eu tenho que dividir ele em 4 partes iguais, né? For e for. Se eu fizer isso aqui, eu estou dividindo ele em 3 partes iguais, desculpa, não 4. Então, 3 partes iguais eu estou dividindo. Só que notem que ficou um abaixo do outro. Então, como é que eu faço, por exemplo, para flutuar um elemento e colocar um ao lado do outro? Eu acrescento aqui o lado que eu quero flutuar. Nesse caso, eu quero flutuar para left. E eu quero que esses elementos sejam inline. Então, eu tenho que somente adicionar isso daqui, left e inline. E olha só o que vai acontecer. Adicionei um left e um inline em cada um deles e ficou um ao lado do outro, com a diferença de que aqui a gente tem o espaço utilizando as divs, ó, aquele espaço de colunas, né? E aqui a gente não tem. Então, se você quiser fazer esse espaçamento aqui, você precisa obrigatoriamente colocar as divs com as colunas. Se você não quiser um input ao lado do outro, basta você colocar a questão de flutuação para a direita, right, ou esquerda, left, e dizer que você quer esses elementos de forma inline no teu formulário. Aqui embaixo, quando eu criar um outro elemento, olha só, vou criar mais um elemento do tipo input aqui, eu vou tirar essas classes aqui, vou deixar ele padrão, salvei aqui, vou atualizar a minha página e ele já virou um bloquinho aqui abaixo. Então, tudo isso é possível, fazer esses tipos de alinhamentos, esses tipos de opções com os inputs. As mesmas coisas valem para os outros elementos de formulário também. Vamos colocar aqui antes deste nosso input uma label. Vou colocar aqui label lateral, 2 pontos. Se eu deixo a label por padrão, olha só, ela fica ao lado de cima, certo? Então, por padrão, a nossa label vai ficar sempre acima do nosso input. Se eu quiser mudar isso daí, eu tenho que adicionar o quê? Na minha label aqui, eu coloco uma class left, que é para onde ela é para flutuar, e inline, que é para ele mostrar inline. Feito isso, não ficou aqui também, eu tenho que flutuar o meu... cadê aqui? O meu input também, eu tenho que flutuar ele. Deixa eu colocar aqui, class. Esse vai para o lado direito ou para o lado esquerdo também, e ele vai ser inline também. Feito isso, não foi aqui, cadê que eu botei errado? Deixa eu botar ele aqui, left também. Ué, que o meu input não está obedecendo aqui? Bom, vamos lá então. Já descobri o que estava de errado aqui. Ó, tem os 2 itens aqui com left e inline. Feito isso, ele não está ficando, ele não fica ok aqui porque eu não defini tamanhos. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, nesse meu label, eu tenho que definir o tamanho que ele vai ter. Vou colocar aqui 3 colunas, de tree aqui. E aqui nesse meu input, eu vou colocar ele, então, 3 mais 9 são 12. Então, 9 columns vai ser o meu input. Agora, atualizando minha página, eu vou ter isso aqui. O que aconteceu? Meu texto ficou para o lado esquerdo aqui. Então, eu quero alinhar esse meu texto junto com o meu input, certo? O que eu vou fazer aqui? Adiciono uma classe extra aqui, text-right, e ele vai alinhar o texto para o lado direito, colando ele no meu input. Então, todas essas possibilidades nós temos também para fazer.
Ainda sobre forms, nós temos também o nosso famoso field set, né? Então eu vou pegar o seguinte, eu vou copiar aqui o meu form inteiro, Ctrl C, vou colar na minha de baixo aqui, na minha div 6 columns. Vou tirar aqui esses itens aqui, vou deixar só a label e o input, e dois inputs aqui, um de meia tela e um padrão. E eu vou adicionar aqui cadê aqui meu field set. Dentro desse field set aqui vai ficar o nosso form, né? Dentro do nosso field set aqui, deixa eu voltar uma vez aqui, uma indentação, nós vamos ter ainda o legend. Isso é um field set. E assim a gente vai ter então, ao redor do nosso formulário, ó, um elemento aqui para fazer a junção dos itens. Os botões a gente viu na aula passada, como é que a gente faz a utilização, já não tem necessidade de repetir isso daí. Então vimos inputs, vimos aqui os itens de field set também, para alimentar os nossos formulários, organizar as informações do nosso formulário. Podem ver que tudo já vem com classes definidas, que você só vai adicionando e vai ficando tudo de acordo como você precisa. Muito simples de se utilizar tudo isso daí. Bom, vamos continuar aqui os nossos exemplos. Vou largar aqui para baixo mais um field set dentro desse formulário. Ou melhor, pode ser aqui, mais um field set. Vamos criar aqui um item personalizado. Ou vamos criar um outro form aqui que eu acho que vai ser melhor. Vai ser melhor sim. Vamos duplicar aqui a nossa linha, nossa raw. Vamos duplicar ela aqui. Vamos limpar aqui este field set do nosso form. E aqui vamos limpar também o conteúdo do nosso form. Então vamos ter aqui dois forms vazios, que não vai aparecer nada aqui. Vamos aprender a fazer os prefixos e sufixos para os inputs. Eu vou tirar esse form fora daqui, tem a minha linha. Eu vou criar aqui uma div. Vamos ver aqui, eu vou colocar com... Pode ser com 2 colunas. 2 colunas está de bom tamanho. E essa aqui vai ser então com 10 colunas, essas duas divs aqui. Vou tirar o form daqui de baixo também, não vou ter form nesses itens. Nesse de cima aqui eu vou tentar fazer direto, não sei se vai funcionar. Vou colocar aqui um span class igual a prefix. Vou colocar aqui pré, só de prefixo, né? E nessa de baixo aqui, eu vou colocar um input. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Input type igual a text. Eu vou tentar fazer um atalho aqui, vamos ver se ele vai funcionar, tá? Olha só, virou aqui uma coisa só. Pré e o nosso input aqui ficou todo no final aqui. Então nós vamos fazer diferente. Para colar aquela informação ali, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai criar mais uma div linha aqui, neste cara. Primeiramente a gente vai fazer assim. Esse aqui vai ser 6 columns, que é o que vai ter aqui. Dentro desses 6 columns aqui a gente vai criar mais uma linha. E essa linha aqui a gente vai dizer que ele é para ter uma classe collapse, certo? Mais uma linha chamada com a classe collapse. Fechando essa div aqui, dentro da minha raw collapse, eu vou criar então uma div class. Eu tenho 6, eu vou fazer 2, eu vou fazer 3. 3 columns, 3 colunas, né?
Dentro dessa div 3 colunas eu vou colocar aquele meu spam com a classe prefixo. E agora eu vou criar um outro item aqui. Se eu tenho 3 ali, então eu preciso de 9 colunas nesse aqui. E aqui eu vou colocar o meu input type igual a text, no lugar desse spam aqui. E vamos ver o resultado final disso aqui. Agora eu posso, deixa eu ver onde é que está a minha 6 columns, fecha lá embaixo. Então aqui eu tenho uma div sobrando aqui dentro. Ó. Vamos tirar fora esse espaço que está sobrando aqui. Ficou pronto, vamos fazer um teste. E olha só o que aconteceu. A minha div pré ficou coladinha aqui, ó, ficou emendada com o meu formulário. A mesma coisa vale se eu quiser fazer um sufixo. Então vamos imaginar o seguinte, eu quero fazer um formuláriozinho daqueles de pesquisa de domínios, por exemplo. Então olha só, eu pego aqui, eu vou diminuir esse cara aqui em vez de six, eu vou colocar aqui for, só para ficar mais bonitinho um pouco. Olha só, assim fica mais interessante um pouco. Vou copiar tudo isso daqui, vou colar aqui embaixo, mais um com 4 columns, né, 4 colunas aqui. E aqui o que eu vou fazer? Em vez de ter um prefixo, eu vou ter um sufixo. Então eu vou inverter a ordem aqui, ó. Eu vou colar isso aqui, ó. Eu vou tirar essa parte do spam aqui, ó. Vou deixar primeiro o meu input e depois o meu spam. Então eu vou ter aqui, vou continuar tendo 9.3, só que a classe do meu spam, em vez de ser prefix, vai ser postfix. Salvei aqui, vou atualizar minha página e olha só o que aconteceu. Ó. Foi lá para o final, lá, ficou um postfix, ficou um encerramento. Né? Então vamos colocar, por exemplo, .com.br. Digamos que seja um formulário de pesquisa de domínio. Olha só, você digita aqui, ele tem ali o .com.br automaticamente. Vamos fazer mais um item aqui, para ele não ficar lá no fundão. Lá, vamos fazer mais um item aqui de pesquisa. E nós vamos colocar aqui em vez de fazer um spam aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um buscar. Em vez de fazer um spam aqui, a gente vai colocar um href. A gente vai colocar uma cerquilha. Vai ser um postfix e ele vai ser um button. E olha só o que vai acontecer aqui. Vamos atualizar a nossa página. Opa, errei alguma coisa. Aqui faltou fechar o A. Eu fechei o spam. E olha só o que eu fiz. Um formulário de busca com um botão padrão emendado ali no meu input, sem fazer esforço nenhum. Então a gente tem o pré, o post, o pós, né? E os buttons que você pode estar fazendo nos formulários para deixar estilizado, então, dependendo do uso que você vai ter, dependendo da situação que você precisar. Para finalizar o nosso estudo de forms, então, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar aqui a nossa linha. Ctrl C, vamos colar aqui embaixo. Ctrl V. For columns. Esse aqui vai ser o end. Tirar uma das 4 columns fora aqui. Ou nem precisa, pode ser só uma mesmo, para a gente só mostrar aqui uma mensagenzinha de erro para nós encerrar. For columns. Temos aqui, vamos criar uma div class. Dentro da nossa for columns aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma label. Nessa label a gente vai adicionar uma classe chamada error. Vamos chamar ela de label com erro, certo? Vamos criar um input também. Input type igual a text. E ele também vai receber a classe error, por padrão, né? E a gente vai criar abaixo desse input um small, também com a classe error. E dentro desse small a gente vai colocar aqui valor inválido, por exemplo. Com isso aqui, o que a gente vai ter no nosso formulário? Olha só.
uma label com erro, olha só a label aqui, aqui o nosso input, ó, então ele fica, quando eu clico ele sai fora o erro, ó, quando eu tiro fora ele fica avermelhado, e aqui embaixo então uma mensagem escrita em branco com o fundo vermelho informando que isso aqui é um erro que aconteceu, um erro de validação, por exemplo, ou alguma coisa nesse estilo. Isto é o básico de formulário para quem usa Foundation. Existem outros elementos como text áreas, checkboxes, botões de rádio, drop-down, mas tudo isso você pode pesquisar aí na documentação, tem mais coisa para você aprender lá, inclusive os custom forms também estão disponíveis via JavaScript, jQuery, né? Então fica aí a dica para você dar uma olhadinha na documentação lá e olhar que tem mais coisas sobre formulários, mais coisas interessantes para você aprender. A gente vai encerrar assim a nossa aula com um básico sobre formulários, para que todos tenham essa noção. Se você tem dúvidas sobre o que vimos nessa aula, pode deixar seu comentário no nosso blog, ou então, se você for assinante premium, entrar em contato através da página de suporte para a gente ajudar você com as suas dúvidas e problemas que possam surgir durante a aula. Não deixe de compartilhar essa aula numa rede social para ajudar a divulgar esse curso aí, passar adiante essa informação também. E eu aguardo você na nossa próxima videoaula.